Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos. Quem está falando aqui é o Fabrício, né? E hoje estamos aí para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, né? E você vai poder acompanhar esse estudo aí pelo WhatsApp. Desde já quero agradecer a presença de todos no grupo, né? Poucas pessoas saindo do grupo, isso é bom, né? E se tiver algum amigo seu que quer participar dos estudos, que quer entrar no grupo, envia o contato para a gente aqui no grupo, né? Que alguns dos administradores vai adicionar essa pessoa para poder estar participando também dos estudos. Hoje, como vocês estão vendo aí o índice, o nosso irmão Mário não vai poder estar aplicando o estudo aqui com a gente. Por quê? Porque ele foi viajar, para poder fazer a ultrassonografia da esposa dele, e ainda não chegou. Ele ia chegar muito tarde, aí ele falou, olha, faz aí você e o Marcão, para não pesar muito para mim aqui. Na quinta-feira eu vou estar ajudando a reforçar aí esse estudo. Então, hoje eu e o Marcos vamos estar aplicando aí esse estudo a respeito da doutrina da salvação. E como foi na terça-feira em que o Marcos não pôde aplicar, assim também vai ser nessa. Nós vamos falar aqui rasamente a respeito do tema salvação e depois, na quinta-feira, com o Mário, nós vamos aí dar uma reforçada no ensino, vamos passar um estudo sobre salvação bem mais completo aí para vocês, beleza? Então, eu vou gravar o próximo áudio aí fazendo a oração, fazendo também uma recapitulação. Daqui a pouco eu vou gravar aí fazendo uma recapitulação, E desde já eu peço que você preste bastante atenção nesse estudo, não poste nada a partir de agora e vamos estudar aí a respeito da doutrina da salvação. Muito bem, pessoal, então a gente terminou a oração, vamos estar falando aí um pouco, recapitulando o que a gente já estudou nesse grupo aqui nas últimas semanas. O primeiro estudo que nós tivemos, dividido aí em 2 aulas, foi a respeito de bibliologia, falamos muito a respeito da palavra de Deus, da Bíblia em si, do livro, O segundo estudo foi a respeito de Deus, falamos de Deus aí de uma forma mais superficial e depois aprofundamos um pouco mais na doutrina da Trindade, que foi o estudo de número 3, a 4ª aula nossa. A 5ª aula foi a respeito de hermenêutica, a 5ª e a 6ª, nós falamos aí a respeito de hermenêutica bíblica, A 7ª aula que nós tivemos, o 6º estudo, e 7ª aula foi a respeito do tema pecado, que foi na semana passada. Nós falamos a respeito do pecado e hoje o tema que nós vamos estudar é a doutrina da salvação. E por que nós falamos do pecado semana passada e vamos falar da salvação agora? Porque todos os versículos que nós usamos na semana passada, por mais que alguns deles continham falando, por exemplo, o salário do pecado é a morte, mas o versículo não terminava aí, ele vinha a continuação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, sempre que a Bíblia vai falar de pecado, ela vai mostrar uma saída do pecado, ela vai mostrar que, por mais que o pecado tenha uma consequência, ele pode ter uma outra se você se arrepende, se você se converte a Jesus Cristo. E essa consequência é a salvação, que nós podemos adquirir ela hoje, porque Cristo garantiu ela para nós. Então nós vamos falar a respeito de salvação nesse estudo, tá bom? Então preste bastante atenção que no próximo áudio já começa o estudo. Então, pessoal, para iniciarmos esse estudo, eu vou estar explicando primeiramente aí o significado, dessa palavra salvação, o significado de salvação. Se nós formos buscar aí no dicionário o significado de salvação, vai mostrar para nós que é o ato de ser salvo de algo, ou melhor, de uma situação desconfortável para uma situação confortável, de uma situação, por exemplo, de perigo para uma situação, sem risco, sem perigo. Então, o significado de se salvar é isso, a salvação é você sair de uma situação desconfortável para uma situação confortável. E sabendo disso, nós vemos aí a primeira pergunta do estudo: do que o homem precisa ser salvo? Porque nós pregamos a salvação, nós falamos que o homem precisa se salvar, mas se salvar de quê? Se salvar do quê? E muitas pessoas, eu já fiz essa pergunta dentro da igreja e perguntei para alguns irmãos, olha, do que o homem precisa ser salvo? E muitos falaram assim, olha, precisa ser salvo do pecado. Aí é mesmo? Precisa ser salvo do pecado? E as pessoas pensavam um pouco mais e aí caía a ficha, não preciso ser salvo do pecado. Eu preciso ser salvo da condenação que o pecado traz sobre a minha vida e sobre a vida de quem peca. E que condenação é essa? Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, essa é a condenação que todo pecador tem. A Bíblia diz, né, no livro de Romanos também, que por causa do pecado de um só homem, a morte entrou no mundo. E por isso, como todos os homens pecaram, todos os homens morrem. A Bíblia também vai dizer lá no Gênesis, conforme foi lido na semana passada, o seguinte: o próprio Deus falando com Adão. Deus fala com Adão assim: olha, você pode comer do fruto de todas as árvores que tem dentro desse jardim, mas no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele você não pode comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Então, o fato de Adão ter desobedecido a Deus acarretou sobre ele a consequência do pecado, que no caso é a morte. Como na semana passada nós compreendemos que pecado é desobedecer a Deus, né? A desobediência a Deus, ela gera uma consequência. Que consequência? Como eu disse, algumas na semana passada, a morte está sendo a principal consequência, né? O afastamento de Deus, conforme Isaías capítulo 59, verso 2, que diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, né? E entre outras consequências que o pecado acarreta na vida do homem. Então, de o que o homem precisa ser salvo? O homem precisa ser salvo da morte, porque a Bíblia diz que todos nós, né, estávamos destituídos da glória de Deus por conta do pecado. Logo, nós precisávamos sair dessa situação desconfortável para uma situação confortável. E quem foi que nos resgatou e nos tirou dessa situação desconfortável vai ser falado aí no decorrer do estudo. Amém? Então, pessoal, a gente viu aí que o homem precisa ser salvo. Toda a humanidade precisa ser salva, né? Porque todos são pecadores. Como nós lemos na semana passada, na carta de João, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso, porque todos somos pecadores. E eu quero ler um texto aqui, né, que vai mostrar pra gente a resposta dessa questão que eu coloquei aí. Olha a pergunta: o homem pode se salvar? Ou seja, o homem pode salvar a si próprio? Tem como eu, por conta própria, sozinho, eu garantir a minha salvação e eu me salvar por conta própria? E a resposta para essa pergunta nós vamos encontrar nos textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 49, versículo de número 7 diz: mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Ou seja, nenhum homem pode se salvar por conta própria, e nem pode pagar para Deus para o resgatá-lo. Então, um homem ele não pode se salvar por conta própria. Um outro texto que vai mostrar para nós aí isso é o texto do Salmo também, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmos capítulo 3, verso 8 fala que do Senhor é a salvação. Então, a salvação pertence a Deus. Somente Ele pode salvar, o ser humano, somente Deus pode salvar o homem. E Ele providenciou essa salvação, como nós vamos ver, eu vou falar um pouco, Marcos vai falar mais a respeito, entendeu? Isaías 64 vai dizer, por exemplo, no versículo 6 o seguinte, que todos os nossos atos de justiça perante Deus são como trapo de imundícia. Então, por mais que o homem queira, por conta própria, garantir a sua salvação ou se justificar perante Deus por conta própria, ele não consegue, porque qualquer ato humano querendo se justificar, querendo se mostrar como justo, perante Deus esse ato é como se fosse um trapo de imundícia. Por quê? Porque o homem, estava morto em seus pecados, como diz a palavra. Entendeu? Então, o homem não consegue salvar-se a si próprio, por conta própria, sozinho, o homem não consegue se salvar. A salvação provém do próprio Deus, e nós vamos ver aí no decorrer desse estudo como Deus providenciou a salvação. Tendo então o conhecimento, pessoal, que o homem não pode se salvar, eu coloquei uma outra pergunta aí, ó. E a lei? Será que a lei pode salvar o homem? Será que a observância aos mandamentos e cumprir cada regrinha, cada coisa que está na Bíblia ali, cumprindo simplesmente por cumprir, porque eu quero garantir minha salvação, então eu vou cumprir isso aqui. Será que é assim que o homem é salvo? Por observar a lei? E eu vou estar lendo o texto de Gálatas, capítulo 3, para que nós venhamos entender melhor a respeito desse assunto. Olha o que diz Gálatas 3, do 23 ao 25. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio,
O que isso quer dizer? O que significa esse aio aí, primeiro, para explicar? Aio é como se fosse um tutor, né? Aio é como se fosse alguém que conduzisse outro alguém até um certo local. Por exemplo, né, uma criança, quando a criança não sabe ir para a escola, né, e ela precisa pegar um ônibus, suponhamos, né, você vai levar ela até o ponto de ônibus, você está sendo aio, você está sendo o tutor dela até o ponto de ônibus. O ônibus chegou, você coloca ela dentro do ônibus e o ônibus agora acaba de levá-la para o caminho, para a escola. Então, se jogarmos isso, né, no contexto espiritual, é como se a lei estivesse nos conduzindo até Cristo, Cristo fosse este ônibus, né, que vai nos levar até a nossa escola, que no caso a escola seria o céu, entendeu? Então a lei, ela nos serviu, ela serviu à humanidade como esse tutor. A lei nos direcionou até o Cristo, né? A lei nos mostrava como ir até Cristo, né? Até chegar. Agora a fé no Cristo, a fé em Jesus, faz com que nós venhamos seguir aí rumo ao céu. Então vamos entender, se a lei ela não tem o poder para salvar, ela está ali, né, como um tutor que nos conduz até Cristo, né? Então qual é a função da lei na vida do cristão? E na vida de todas as pessoas que já passaram? A lei foi dada lá no Êxodo, no Antigo Testamento, algumas já haviam sido passadas até antes, né? E qual é a função primária da lei? A função da lei, uma das explicações mais legais que eu já vi a respeito da lei, é como se a lei estivesse sendo comparada a um espelho. A lei ela tem a função de mostrar aonde você está errado. Paulo diz isso, que ele só conheceu o que é cobiça quando a lei disse, não cobiçarás. E aí sim ele reconheceu que ele estava em pecado. Então, se a gente entender que a lei é como um espelho, você vai ver o seguinte: suponhamos que eu pratique o adultério. Eu vou entender que eu estou errado quando? Quando eu olhar para a lei e ver a minha sujeira lá nela. Eu vou ver, mas aqui está dizendo que eu não devo praticar. E eu estou praticando. Ou seja, a lei está me mostrando onde eu estou errado. Assim como se você tivesse, por exemplo, aí você está acendendo a churrasqueira e aí você sujou sua mão de carvão, passou a mão no rosto e nem percebeu. Quando você chega diante do espelho, você vê a sujeira, você vê a mancha. Mas o espelho não consegue tirar a mancha de você. Você precisa de uma outra coisa, você precisa se lavar, né? E a água ali é que vai fazer o papel de tirar essa sujeira do seu rosto. Assim é a lei. A lei ela vai te mostrar onde você está errado. E essa é a função dela. Ela não tem nenhuma outra função salvífica na vida do homem, não. Né? Ninguém deve obedecer à lei para se salvar. E talvez você diga assim, mas então, como esse texto que nós lemos, nós não estamos mais debaixo de aio, quer dizer que eu posso descumprir, né, toda a lei. Não é assim também. A Bíblia não vai dizer que você deve descumprir. A Bíblia diz que a lei é agradável, ela é boa, ela é santa, né? Ela é justa, ela vai mostrar para algo certo ali. O negócio é que o ser humano, né, nós vamos entender isso no decorrer do estudo aí, o ser humano ele não vai conseguir obedecê-la toda. Tiago, por exemplo, vai falar que se você descumprir um dos mandamentos, você descumpriu tudo. Entendeu? Então, né, nós vamos fazer um estudo somente a respeito do tema lei, né, mas no quesito salvação, a lei ela não tem essa autonomia para salvar o homem, né? E o homem, né, o Marcos provavelmente vai falar disso, né, o homem, ele, por mais que ele seja salvo, é exatamente a demonstração de salvação dele vai ser o cumprimento da obediência a Deus. Por exemplo, se suponhamos que, aquele exemplo que eu dei no início, eu leve uma criança até o ponto de ônibus, para que ela possa ir para a escola. Será que agora que ela chegou no ponto de ônibus e pegou o ônibus vai levar ela para um outro caminho que não seja a escola? É claro que não. Se eu levei ela até o ponto de ônibus certo, ou seja, se a lei nos levou até Cristo, automaticamente Cristo vai acabar de nos levar, ele vai nos levar até a salvação. Então, a lei ela só tem essa função, ela só nos mostra onde nós estamos errados, para que nós venhamos nos consertar. Quando recebemos a salvação de Cristo Jesus, Cristo simplesmente, ele agora, através do Espírito Santo que habita em nós e que age em nós e que nos convence do pecado, e o pecado é a desobediência a Deus, é a transgressão da lei, logo o Espírito Santo vai nos convencer a andar de acordo com a lei, que foi instituída pelo próprio Deus. Entendeu? Então, no contexto geral, né, o que acontece é o seguinte, a lei ela não tem função salvífica na vida do homem. Nós vamos aprender agora sobre quem é que salva o homem e como é que o homem é salvo. Mas a lei tem a função de mostrar, né, as obras do homem sendo obras de uma pessoa salva. A lei não salva, mas a lei, né, o cumprimento dela, as obras vão testificar de quem é salvo. Por exemplo, você pode afirmar que uma pessoa que, por exemplo, está em adultério, cometendo prática de adultério e está, por exemplo, fazendo coisas horrendas
perante a sociedade, será que você pode afirmar que essa pessoa está salva? É claro que não, porque Tiago fala que a fé, a justificação pela fé, a fé sem obras, ela é coisa morta. As obras que não estão de acordo com o que Deus estipulou na tua palavra, logo elas vão estar mostrando que a pessoa não crê naquelas coisas que estão na palavra. Então tá dando para entender? Então a fé, ela tem que vir acompanhada de obras. Que obras? A obediência a Deus no quesito total, tanto da lei quanto das ordens que Deus dá na sua palavra. Entendeu? Então, no contexto geral, é isso, beleza? Espero que vocês estejam entendendo, falei muito nesse áudio aqui, né? Mas no decorrer do estudo vocês vão compreender melhor. Então, pessoal, para já seguir aí direcionando já para o final da minha participação aqui no estudo, nós vimos aí que o homem não consegue salvar a si mesmo. A lei também não tem essa função de salvar o homem, né? A lei não pode salvar o homem por conta própria. A lei só vai mostrar onde o homem está errado. Então, como é que o homem é salvo? Quem é que pode salvar o homem? Né? E eu vou estar lendo aqui um texto muito tranquilo de se entender, que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 10 ao 12, que diz o seguinte, olha que clareza nesse texto, né? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Então os discípulos estavam mostrando, eles perguntaram, por que esse homem aqui está curado? Eles estavam falando, ó, por causa do nome de Jesus, é por causa do Nazareno que vocês mataram e que ressuscitou, é por causa dele que esse homem aí está são diante de vós, né? E aí ele continua no versículo 11, os discípulos continuam, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, por pedra principal. Jesus mesmo, né? Ele é a pedra principal. E aí vem o versículo 12, olha o que fala. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual que a gente deva ser salvo. Somente pelo nome de Jesus, somente através de Jesus é que o homem garante a salvação. Porque lembra que lá em Romanos eu disse que por causa de o pecado, pelo ato de injustiça, pela falha de um só homem, o pecado entrou no mundo e em consequência do pecado a morte, por isso todos pecaram e todos morrem? O versículo 18 do capítulo 5 vai dizer, mas assim também, pelo ato de justiça de um só homem, todos os demais foram justificados e agora a vida. Ou seja, por Jesus não ter cometido nenhum pecado, e um dia a gente vai ter um estudo só mostrando que Jesus não cometeu pecado, por Jesus não ter cometido nenhum pecado e ter morrido como um pecador, porque o salário do pecado é só para quem, a morte é salário só para quem peca, e se Jesus não pecou, por que ele recebeu esse salário, né? Então, se Jesus ele fez esse ato de justiça, agora nós estamos justificados também. Como? Através da fé que temos nele, né? Lembra também do texto que eu disse lá dos Salmos, que fala que a salvação ela provém de Deus, do Senhor é a salvação? Aqui a gente consegue compreender melhor isso. Do Senhor é a salvação. E é por isso que João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né, o versículo 17 do contexto de João vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, é através de Cristo que o homem é salvo. Não há salvação de outra maneira, é através de Cristo. Né? O Marcos vai falar aí, mas e a salvação no Antigo Testamento, antes de Cristo vir? Como é que ela era? Né? E ele vai explicar melhor aí esse contexto. Né? Mas a salvação, ela provém da fé que a gente tem em Cristo, que a gente deposita no próprio Deus, né? No próprio Cristo, como nós vimos aí no estudo da Trindade, que o Cristo é Deus. Né? Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que nele temos a redenção por meio de seu sangue, né? O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então Jesus ele nos perdoa, ele nos redime, Deus ele nos redime através do sangue de Cristo. Assim como pelo pecado de Adão todos nós somos considerados pecadores, assim também pelo ato de justiça de Cristo, todos nós somos considerados justificados perante de Deus quando nós cremos que o sacrifício de Cristo foi por nós. Se nós rejeitarmos esse sacrifício de Cristo, estaremos rejeitando esse ato de justiça, e aí nós mesmos vamos tentar nos justificar. Como? Obedecendo à lei? Não adianta. Vamos tentar nos justificar como? Tentando se salvar por conta própria? Não adianta.
O próprio Jesus disse isso. Lembra no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, ele fala assim para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai até o Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o único caminho, né? Todos precisam passar por ele. Existe aí um ditado, né? Um ditado que fala que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. O único caminho que nos leva até Deus é Cristo, é o Senhor Jesus, né? E Deus, ele se manifesta, né, perfeitamente na pessoa de Cristo, porque Cristo é o próprio Deus. Espero que esteja dando para entender aí, né? Vou estar citando aqui mais textos. Por exemplo, 2 Timóteo vai estar dizendo também no capítulo 1, verso 9: quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, e nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Cristo nos salvou desde a fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado. No Antigo Testamento, Marcos vai mostrar para nós aí que a salvação, assim como no Novo, ela provém através da fé em Cristo. O único que pode nos salvar é Cristo. E Efésios capítulo 2 vai dizer para a gente no versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte, né, que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Ou seja, eu não consigo comprar a minha salvação. Lembra lá do Salmo? Porque ela é dada de graça para mim. Cristo me deu a salvação de graça, né? E eu recebo ela mediante ao quê? Mediante a minha fé. Basta eu crer no Filho de Deus, basta eu crer perante a sociedade e falar assim: olha, eu creio que Cristo morreu na cruz, eu creio que ele me justificou, eu creio que a morte dele lá na cruz do Calvário foi para que eu agora tivesse uma segunda chance de viver, porque desde que eu nasci, conforme o Salmo 51, verso 5, eu já vim em pecado, eu sou pecador. Eu já cometi pecado hoje, então hoje eu já sou digno de morrer. Porém, quando Deus olha para mim, ele vê em mim a fé em Cristo Jesus, e essa fé em Cristo Jesus faça com que eu esteja justificado perante ele, e ele me perdoa e ele me salva. Amém? Então, pessoal, para finalizar essa minha parte aqui no estudo, Marcos agora vai começar a falar aí, né? Eu quero relembrar um pouco sobre o que eu falei. Eu falei sobre o significado de salvação, né? Que é você sair de uma situação desconfortável para uma situação confortável. No caso, né? Uma situação de risco para uma situação ali de tranquilidade, fora de risco, né? E do que o homem precisava ser salvo? Que situação de risco era essa? É exatamente a morte eterna, né? O homem precisa ser salvo da morte eterna, né? E é porque essa é a condenação. Eu não preciso ser salvo do pecado, eu não preciso ser salvo do mundo, eu preciso ser salvo da condenação do pecado, que é a morte eterna, né? E perguntei também, será que o homem pode se salvar? E a gente viu que não. A salvação pertence a Deus, conforme o salmista falou. E a lei? Será que a lei pode salvar o homem? Nós vimos também que não. A lei serviu como um tutor, como um espelho. A lei vai mostrar onde que o homem está errado e onde ele precisa consertar. Mas o consertar vai depender do Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Porque a salvação provém, né? Nós como vimos aí, quem é que pode salvar os homens? É Cristo Jesus. Não há um outro nome dado entre os homens pelo que importa que sejamos salvos. É pelo nome de Jesus, é através de Jesus. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, nenhum dos patriarcas, ninguém pode salvar o homem, ninguém, a não ser Cristo Jesus, através da fé no nome dele, conforme diz Efésios capítulo 2. Pela fé, pela graça sois salvos, é de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Beleza? O Marcos vai estar falando mais a respeito, né, esse estudo. É um estudo mais raso, mais básico. Na quinta-feira vamos falar mais a respeito. O Mário vai estar presente também. Vamos poder aí basear com mais profundidade aí os textos bíblicos, com mais calma também. Mas espero que vocês tenham entendido aí esse estudo breve, rápido e que você seja edificado. Compartilhe o que você sabe a respeito desse tema. Vamos conversar, vamos interagir no grupo, né? E vamos crescer todos juntos na graça e no conhecimento. Vem aí a parte 2 do estudo. Marcos Mendes vai estar falando aí sobre o assunto salvação ainda. Fique atento. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Paz seja convosco. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre salvação. Espero que esse estudo possa te ajudar bastante no seu crescimento espiritual. E na minha participação eu quero dar continuidade aqui, falando aqui sobre 5 tópicos. Quero falar aqui na minha participação sobre o que eu preciso fazer para ser salvo, como era a salvação no Antigo Testamento,
como saber se já estou salvo e sobre alguns conceitos reformados sobre salvação e a diferença entre calvinismo e arminianismo. No próximo áudio eu vou estar aqui falando sobre o primeiro tópico e que todos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito bem, vamos abordar o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, irmãos, diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo, né? O que precisamos fazer para alcançar a salvação? A Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos observar que o nosso Deus já cumpriu com o papel dele no plano de salvação, que foi de enviar o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e por você, para que nele pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vocês já ouviram aí a explicação do nosso irmão Fabrício, que precisamos ser salvos da condenação que o pecado traz na vida do homem. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, então em Cristo nós temos vida e vida em abundância. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo de número 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos o sacrifício de Cristo, mas Deus, segundo a sua graça, proporcionou esta salvação, para que pudéssemos nos reconciliar novamente com o Criador. Agora, o que eu preciso fazer para mim realmente ser salvo, já que Deus cumpriu com o papel dele no plano de salvação? O que eu preciso fazer, o que precisamos fazer é realmente crer, confiar que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para me reconciliar com o meu Criador. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se nós confessarmos a Jesus e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Ou seja, para mim ser salvo, eu preciso confessar a Jesus, eu preciso crer em Jesus, crer que a sua morte na cruz foi suficiente para a minha salvação. Abordando agora o nosso segundo tópico, amados, que diz assim: como era a salvação no Antigo Testamento? Aquelas pessoas que viveram cerca de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, que a Bíblia apresenta no Antigo Testamento, como essas pessoas foram salvas, sendo que Cristo ainda não tinha vindo à Terra? Será que foi a lei que salvou essas pessoas? Será que foi a obediência que essas pessoas tinham aos mandamentos, aos preceitos, às ordenanças de Deus? Será que foi isso que salvou essas pessoas? O que a Bíblia nos apresenta? Qual é a orientação bíblica para a salvação dessas pessoas que viveram no Antigo Testamento? Eu quero ler aqui um texto que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia, amados, é bem clara em dizer que a nossa salvação se dá pela graça de Deus mediante a fé. Ou seja, aquelas pessoas do Antigo Testamento nunca foram salvas pela lei, nunca foram salvas por obras, por obediência à lei de Deus, mas essas pessoas sempre foram salvas pela fé em Deus, porque a lei ela não salva ninguém. A lei ela aponta as coisas que cometemos de errado, né?
A Bíblia vai dizer, quando o apóstolo Paulo ele fala que ele não conhecia a cobiça se a lei não tivesse dito a ele: não cobiçarás. Ou seja, a salvação ela é pela graça mediante a fé. Então, no Antigo Testamento, o que salvava o homem era a fé em Deus. Agora abordando o nosso terceiro tópico, irmãos, que diz assim: como saber se estou salvo? Como eu posso saber se eu estou salvo? O que vai me dizer se eu estou salvo? Sabemos que a salvação, ela é um processo que está acontecendo na vida do homem. Salvação ela é gradual, ou seja, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. A Bíblia vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Porque esta foi a boa obra que Deus iniciou em nós, né? Que foi a obra de salvação, o processo de salvação que se deu início há 2000 anos atrás, quando Cristo se prontificou a subir na cruz. Ele nos salvou, né? E hoje nós estamos sendo salvos porque o Espírito Santo ele nos orienta, né? O Espírito Santo, ele nos guia a obedecer a Deus. Sabemos que a obediência, as obras não salvam, mas estas obras têm que acompanhar os salvos. Por isso, nós estamos passando por um processo. E se nós fomos salvos, nós precisamos viver como pessoas que estão sendo salvas, né? Se Cristo morreu por mim e eu confio piamente no sacrifício de Cristo e eu fui salvo por Ele, então eu tenho que viver como uma pessoa que foi salva e que está sendo salva por Ele até a volta de Cristo, né? Eu não posso dizer que estou salvo, sendo que as minhas obras são más diante de Deus. Assim como o nosso irmão Fabrício ele falou, como uma pessoa pode dizer que é salva se ela está cometendo adultérios, né? Se ela está cometendo práticas abomináveis aos olhos de Deus. Então, o que vai dizer se estou salvo ou não são as minhas obras. Eu preciso, eu preciso obedecer a Deus, continuar obedecendo a Ele. Eu preciso também me santificar a cada dia, porque assim como diz Filipenses 1:6, esta boa obra ela precisa ser completa e ela vai ser completa, ela vai ser findada na volta de Cristo, né? Quando Cristo ele vai voltar a essa terra e vai nos levar, né, para Ele, para que juntos, né, ali sendo arrebatados, ali nós vamos herdar a promessa da vida eterna e aí sim, nunca mais nós vamos nos separar dele. Assim como diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor, sempre salvos. Agora, irmãos, vamos falar sobre alguns conceitos reformados sobre a nossa salvação. E por que conceitos reformados sobre a salvação? Porque depois da reforma protestante, nós temos biblicamente o nosso conceito, né, reformado ali sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas antes de falar sobre este conceito reformado sobre a nossa salvação, eu quero aqui dizer que o conceito sobre salvação, segundo a Igreja Católica pregava antigamente, era sem embasamento bíblico, né? Onde era pregado pela Igreja Católica sobre vendas de terrenos no céu, onde ali tinham que pagar indulgências, onde era pregado pela Igreja Católica que não existia salvação fora da igreja, né? Onde era preciso pagar em dinheiro para ser salvo. E após o protestantismo, nós temos o nosso conceito formado sobre a salvação com base em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso conceito sobre salvação
é que não há salvação fora de Cristo Jesus. Foi ele mesmo quem disse isso. Em João capítulo 14, versículo 6, ele fala que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E a Bíblia vai dizer também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, salvação é só em Cristo Jesus. Não é a igreja que salva, não são as obras que salva, não é o pastor que salva, mas somente a graça de Cristo Jesus mediante a fé nele. Pessoal, já finalizando com a minha participação, abordando aqui o nosso último tópico que nos resta, que é sobre a diferença entre o calvinismo e o arminianismo. E quando falamos sobre a reforma protestante, nós vamos perceber que duas pessoas se destacaram muito nesta reforma protestante, neste período do protestantismo. E a primeira delas foi o João Calvino. E quem foi esse João Calvino? João Calvino foi um teólogo muito sábio, muito inteligente, que sistematizou uma doutrina bíblica, né, que é sobre a predestinação incondicional do homem. Ou seja, este João Calvino, ele sistematizou a doutrina que ensinava o seguinte, que Deus, na sua eternidade, já predestinou toda a humanidade, né? Uns para serem salvos e outros para serem condenados, né? Ou seja, João Calvino ele ensinava o seguinte, que independente do homem querer ou não, ele já foi predestinado ou para ser salvo ou para se perder. Ele pregava o seguinte, que o homem não tinha essa liberdade, esse livre-arbítrio, né, de escolher se salvar ou escolher ser condenado. Deus, na sua eternidade, já predestinou todo o homem, uns para serem salvos e outros para serem condenados. Por um outro lado, né, durante esse período do protestantismo, se destacou um homem também muito sábio, muito inteligente, que foi o Jacó Armínio. Este, por sua vez, sistematizou uma doutrina que ensinava o seguinte, que o homem ele tinha sim o direito de escolha, ele tinha sim esse livre arbítrio, ele poderia aceitar a graça, o favor imerecido de Deus, que é a salvação, como ele poderia também endurecer o seu coração e não aceitar esta graça, né? Por outro lado, este homem, este teólogo, este Armínio, ele ensinava dizendo o seguinte, que Deus ele manifestou a graça dele, a salvação dele a toda a humanidade. Agora cabe ao homem aceitar esta graça ou rejeitar esta graça. E essas duas doutrinas, né, que se divergem bastante, são duas vertentes teológicas, né, que nunca entraram em concordância, né? E essas duas vertentes teológicas são duas verdades escriturísticas, ou seja, essas duas doutrinas vão ter basamento bíblico, né? Tanto para a visão calvinista, como para a visão arminianista, né? Vai ter basamento bíblico, né? É como se você é como se você observasse para uma igreja, né? E em cima dessa igreja estivesse uma placa: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De repente você vai até essa igreja, né? Porque você olhou para a placa, e de repente você entra na igreja, e quando você entra na igreja, você olha para trás e vê em cima da porta do lado de dentro, uma outra placa dizendo o seguinte: só pode vir a mim aquele que o Pai enviou. Ou seja, do mesmo modo que tem base bíblica, né, para sustentar essa tese, essa doutrina calvinista, vai ter basamento bíblico também
para sustentar essa doutrina arminiana. É como se fosse, irmãos, dois trilhos de um trem, né? É como se fosse dois trens unidos ali, um do lado do outro, que ali se divergem bastante, ali, um diferente do outro, mas que vão se unir lá no horizonte, né? Lá no horizonte eles vão se encontrar e vão se unir. Assim também são essas duas visões, essas duas teses, né? São essas duas visões aí que nós vamos perceber, que nós vamos entender completamente sobre essas duas vertentes teológicas na eternidade. Por enquanto, nós precisamos evangelizar, tanto o calvinista quanto o arminiano, ele tem que evangelizar, tem que buscar as almas, tem que orar pelas almas, independente se for calvinista ou se for arminiano. Temos que buscar as almas e temos que continuar orando. E vamos entender melhor esse assunto na eternidade. Eu espero que esse áudio possa ter contribuído bastante aí para o seu crescimento espiritual, e que eu desejo a todos um ótimo estudo, né? E peço também a você que ouviu esse áudio, você compartilhe aí no grupo aquilo que você aprendeu, ou você acrescenta, né, mais alguma coisa aí, para que todos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu desejo a todos um ótimo estudo.